Davi Cardoso, ex-ator da Globo, é criticado porque ele simplesmente expôs sua opinião e criticou a atitude do Luciano Huck, porque o Luciano Huck foi questionar ou dar a opinião dele sobre a operação no Rio de Janeiro, sendo que ele é um cara que mora em mansão extremamente segura, com vários seguranças armados, e seu carro é blindado, e ele não sobe, assim, não vai em lugares, assim, com população, assim, com QI muito abaixo da média. Ele sempre vai, como? Cercado de segurança, mas quis pagar, né, dar um de sabichão na Rede Globo. Porém, o Davi Cardoso veio e criticou. E um monte de gente achou ruim. Vamos pro vídeo? Vamos pro vídeo. É revoltante, asqueroso, é deprimente, não tem palavras, acho que não existe no dicionário brasileiro palavras para poder dizer o que foi ontem Luciano Huck defendendo os bandidos mortos na ação heróica e corajosa da polícia do Rio de Janeiro. Eu não posso encerrar o programa de hoje e não falar sobre o que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, boa parte da minha família segue em São Paulo, mas eu vivo nesta cidade há 25 anos. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. E é uma tristeza ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto? 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. E você acha que foi assim que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar ações entre todos os níveis de poder, municipal, estadual e federal. É preciso sufocar a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, do tráfico e por aí vai. É preciso valorizar a polícia e o policial. Mas é preciso mais do que isso. É preciso gerar oportunidade, dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem outros futuros possíveis. Porque quando o Estado se ausenta, outro poder ocupa esse lugar. E é justamente isso que precisa mudar. A gente precisa reconstruir o sentido de pertencimento. Fazer com que as crianças sintam parte de algo maior, de um Rio de Janeiro maior, de um Brasil maior, onde o crime não esteja no horizonte. Vale lembrar que a enorme maioria da população carioca vive nesses cantos da cidade e é também refém dessa violência. Não compactuam, não pertencem. A violência urbana é a maior dor do Brasil, sem a menor dúvida, atualmente. E quem lucra de verdade com a criminalidade não está no Complexo Alemão nem na Penha. Aqueles fuzis, aqueles drones, aquelas armas de guerra não foram fabricados ali e não chegaram ali sozinhos. Meus filhos me falaram essa semana num jantar que a gente está sentado. Mas pai, é impossível resolver isso. Não é. Eu discordei e mostrei para eles que é possível sim, em muitos lugares do mundo, com realidades muito parecidas, isso já aconteceu. Colômbia, aqui do lado. Medellín deixou de ter o título da cidade mais violenta do mundo nos anos 90. Década de 80, Nova York, que esse mesmo título. Hoje é uma das cidades mais seguras do mundo e mais visitadas do planeta. Então eu encerro dizendo, olho no olho, com as famílias dos policiais mortos. Eu nunca escondi a minha posição pública de apoio à boa polícia, aquela formada por profissionais bem treinados, respeitados pela corporação e pela população. Eu acredito na polícia pelos seus melhores exemplos, e não pelas suas exceções. Os 4 policiais mortos em combate saíram de casa para trabalhar, e não voltaram. Essa também é uma parte devastadora dessa história. Eu espero que no futuro a gente não precise mais falar sobre isso dessa forma. Nós, brasileiros, queremos paz e segurança. Não tem palavras para dizer que isso agora que foram 120 mães chorando a morte dos seus filhos. Faz o seguinte, Luciano Huck. Você é um baita apresentador, nada contra você, é um baita apresentador, você é um cara que chegou onde chegou porque merece, isso é uma coisa. Agora, o seu posicionamento esquerdista é nojento demais, cara. Faz o seguinte, cara, pega você, Angélica, vocês que adoram esse povinho da esquerda, leva pra trabalhar na casa de vocês, cara. Por que você não foi, Luciano Huck, no enterro dos policiais? Por que você não foi? Por que você não chamou as mães dos policiais no seu programa pra dar uma medalha pra eles? Pra elas, né? Por que você não fez isso? Por que você enaltece os bandidos que são vítimas do quê, cara? O que são vítimas esses bandidos, cara? Esses marginais que recebem a polícia com metralhadora. O que esses caras são vítimas? O que você que tá assistindo o vídeo, que ainda assiste esse Luciano Huck, gente, que ainda assiste essa Rede Globo, essa empresa esquerdista, esses jornalistas defendendo os bandidos, chega de hipocrisia, não vi nenhum de direitos humanos ir no enterro dos policiais. Eu só vejo direitos humanos defendendo bandido. A vida inteira eu falei de direitos humanos. E cadê os direitos dos mais humanos? Cadê os direitos de quem tem a carteira assinada, de quem é trabalhador? Aonde nós vamos parar? Gente, ano que vem é eleição, pelo amor de Deus. Tem que tirar essa esquerda do poder, esses defensores de marginais. Marginal é marginal, bandido é bandido, bandido. Lugar de bandido é na cadeia ou embaixo da terra, que é melhor ainda. Eu não vou entrar em detalhes do que foi essa operação, porque eu não sei exatamente, mas assim, tá todo mundo aplaudindo. E os policiais que morreram? Meu Deus do céu, onde é que a gente tá parando? O Brasil tá ficando dividido entre defender policial e defender bandido. O que é isso? Aonde nós estamos chegando? Era pra ser uma unanimidade, pra todo mundo defender esses policiais e contra esses marginais dessa favela do Alemão, desse PCC, desse inferno. Mas não! Metade do país, coitadinhos de quem? Coitadinhos, é lógico, infelizmente deve ter sobrado pra algum inocente, infelizmente. Acontece quando você mora numa zona de guerra, acontece. Eu tô aqui na Barra Funda, a qualquer minuto eu posso levar um tiro, porque aqui em São Paulo tá um inferno, não pode andar na rua. Eu não uso aliança, eu não uso celular na rua. Eu posso morrer injustamente, porque isso acontece, estamos num inferno.
com um presidente de demônio, com um STF corrompido. Então o que faz agora? Vejam os governadores, vejam os deputados que estão indo contra os marginais a favor da polícia e ano que vem votem eles de novo. É só assim que vai resolver. Não existe um país próspero com uma violência desse jeito. O Brasil virou o país da impunidade, o país da violência. Está insustentável morar nesse país, gente. Está insustentável morar nas grandes cidades. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro nem se fala. Mas São Paulo não está pior, não está melhor, não. São Paulo está um lixo. É muito marginal, é muito mendigo na rua. Eu não sei o que fazer, o que vai ser. O que vai ser desse país? Se essa esquerda continuar, esse país vai acabar. E ninguém está percebendo isso, porra. Vamos lá, gente. O vídeo viralizou, que eu falei agora desse Luciano Huck. Eu vou explicar pra vocês, presta atenção, vou explicar em poucas palavras, porque eu vivi dentro da Rede Globo, eu sei o que acontece, eu sou do meio artístico há 50 anos, faz 50 anos que eu frequento, que eu vivo da arte, da minha arte, graças a Deus, tá? Eu vou falar o que acontece. Primeiro, eu não assisto Rede Globo, não assisto, me nego a ver. E eu não vi o Luciano Huck, eu vi hoje os comentários de um monte de policial metendo pau nele, e aí fui pesquisar e vi ele falando esse absurdo, enfim. Então, assim, eu não acho ele um grande apresentador, eu falei porque ele tem o mérito dele, chegou onde chegou, mas pra mim é um bosta, ele é um bosta, e ponto final, sempre foi. E a Angélica é outra. Mas eu vou falar o que acontece, não pense vocês, o Luciano Huck é petista. Não é, gente, nenhum artista da Rede Globo é petista. Eles estão na Rede Globo. E a Rede Globo precisa fazer esquema. O esquema, no momento, é o PT. Vocês estão entendendo? Se amanhã o presidente voltar a ser o Fernando Henrique Cardoso, eles vão voltar a ser PSDB. É esquema. O que o Bolsonaro não fez é entrar no esquema da Globo. Por isso que todo mundo foi contra. Porque se ele tivesse entrado no esquema da Globo, se ele fosse, de repente, menos honesto, se ele fosse menos honesto, o Bolsonaro, ele estaria no poder até hoje, porque a Globo teria aplaudido. Por que a Globo aplaude? Porque a Globo tem... Peguem os números, são bilhões em receita de governo. O Bolsonaro, na época do Bolsonaro, não tinha propaganda na Globo, não tinha propaganda na Bandeirantes, não tinha propaganda do governo. Então não se gastava nas emissoras, não se gastava nos meios de comunicação, não se gastava na imprensa. É isso, é simples, é isso. Hoje em dia, se gasta bilhões em propaganda nas emissoras de televisão, nos meios de comunicação, na imprensa. A imprensa esquerda tem 80%, 70% dos lixos da imprensa, que são aqueles esquerdistas, aqueles imbecis, aqueles merda, aquele estereótipo de gente porca. Isso existe, mas não pense que é isso. É dinheiro. Se você pegar a minha candidatura de 4 anos atrás, eu falo, tudo é dinheiro. Mexe no bolso que você vai ver o que acontece. É só mexer no bolso. Ah, mas eu sou contra o Luciano Huck, então não assista mais o programa dele. Deixa o Ibope cair lá embaixo que eles vão tirar o Luciano Huck do ar. Ah, mas eu odeio a Magazine Luiza. Não compre da Magazine Luiza. Porque ela é esquerdista, ela apoia o governo. É só mexer no bolso. Só que ninguém mexe no bolso. Não é que ninguém mexe. Ninguém pesquisa pra mexer no bolso. Porque não tô dizendo que tá errado. O cara vê, se um eletrodoméstico na Magazine Luiza é mais barato, você não vai pensar assim, mas eu não vou comprar porque lá... Não, a gente quer economizar. Faz parte, a gente não tem estrutura. O brasileiro não tem estrutura emocional, cultural, educacional. Tudo que termina com AU, o povo brasileiro não tem. A única coisa que a gente tem que termina com AU é levar pau. É só isso, porque o resto não tem. A gente não tem. Quando eu falo a gente, eu me englobo, mas eu não tô nesse meio. Porque eu, modéstia à parte, consegui estudar, consegui entender. Eu viajo o mundo inteiro. Eu conheço o lado bom e o lado ruim da humanidade e dos países. E eu falo pra vocês, eu conheço 48 países. O Brasil é o pior país do mundo pra se viver. O pior. Quem fala isso ou é um imbecil ou não conhece. Porque não tem, mas eu gosto do povo brasileiro, eu gosto do calor brasileiro, então fique aqui e seja assaltado, leva um tiro na cara, leva uma porrada, seja estuprada, mulher. Faz isso, porque aqui não tem lei. Não tem lei nesse país e não vai ter cada vez mais. Então tudo bem, foi um resumo meio longo, meio nervoso, mas é isso. Pra tentar explicar de uma vez por todas o que as pessoas não entendem. Que não é política, é dinheiro, não é política. É dinheiro, ninguém está preocupado. O Luciano Huck não pensa ele que ele estudou o Estatuto do Socialismo ou o Estatuto da Esquerda, não. É dinheiro, gente. É dinheiro. O trouxa sou eu, que não entrei no esquema, que não comi os caras que não dá pra mim na Rede Globo, que não cheirei a cocaína deles, que não fiz nada que eles quiseram. Eu sou trouxa, tô aqui. Mas você acha que eu sou menos feliz que eles? Não sou. Eu sou mais feliz do que eles, porque eu vivo com a consciência boa, tenho a minha família, a minha mulher, a minha filha, tudo limpo, tudo organizado, meus impostos pagos, viajo o mundo inteiro. Honestamente, não entrei no esquema deles.
Essa que é a diferença. Acho que vocês entenderam. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da atitude do Davi Cardoso. Se eu pudesse falar realmente o que eu penso do Luciano Huck em relação a ele palpitar sobre a operação do Rio de Janeiro, o meu canal cairia. Pois, né, vocês sabem como é que é essa questão. Nós estamos com as mãos e os pés atados, porque nós não podemos expor nossa opinião aqui, não é mesmo? É mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da notícia de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau.